Fala aí, pessoal do coral. Nós estamos distantes, mas a gente não vai deixar de estudar. Nós ficamos devendo um pedaço do capítulo sobre economia açucareira. Nós vamos falar aqui agora para poder ajustar a matéria e semana que vem, quando tiver as videoaulas, aí a matéria de vocês vai estar ajustada em relação à matéria do Axinite. Então nós deixamos dois tópicos que não deu tempo de terminar da última aula. O primeiro é falar sobre a sociedade açucareira. Sobre a sociedade açucareira, em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que ela é rural. A vida se passa no campo, a vida se passa na fazenda, no que era conhecido na época como engenho. Cidade é local de visita. As pessoas iam até a cidade para comprar produtos, iam até a cidade para missa no domingo, no dia santo. As pessoas iam para reunião na Câmara Municipal. De forma em geral, a vida se passava no campo. Segundo, que a sociedade é bipolar. E aqui existe uma discordância entre os professores de história. Sociedade bipolar é aquela que tem apenas dois polos. Vamos ver aqui. Lá no topo, nós temos os senhores de engenho, os proprietários, os latifundiários, donos da terra e dos escravos, e aqui na base nós temos os escravos. Só que existe uma outra visão que diz que nessa sociedade existe uma classe média. E aí vamos apresentar essa outra visão aqui para vocês. Vejam só, nós temos senhores de engenho, como na primeira ideia, nós temos os escravos, como na primeira ideia, mas aqui nós temos uma classe média, formada por comerciantes. Os feitores eram aqueles que vigiavam os escravos nas fazendas para os senhores de engenho. Nós temos os religiosos, os padres, os jesuítas, os militares. Enfim, existe um grupo aqui que formaria uma classe média. Então, são duas visões. Eu só gostaria de dizer para vocês que quem defende a ideia de sociedade bipolar, em nenhum momento exclui a existência dessas pessoas aqui. Nós temos sim um grupo intermediário, existe sim um grupo que não é nem o dono da fazenda, nem é o escravo. Quem defende essa ideia também defende a perspectiva que existe um grupo de pessoas aqui. Mas quem defende a sociedade bipolar diz o seguinte: esse grupo de comerciantes, feitores, religiosos, militares é um grupo tão pequeno, mas tão pequeno, que não dá para formar uma classe média. Então, nenhuma das duas visões exclui esse grupo, mas só que uma visão desconsidera como sendo uma classe média, a outra acaba considerando, chamando de uma classe média. Essa sociedade é uma sociedade aristocrática. Sociedade aristocrática é aquela que o poder está concentrado na mão de poucas pessoas. Ou seja, somente os senhores, os latifundiários, os ricos, os proprietários de terra é que tinham o poder político em suas mãos. Mais à frente nós iremos falar sobre as câmaras municipais e justamente esses senhores é que terão o poder em suas mãos, exercendo o cargo de vereador, de juiz, dentro das vilas daquela época. Também é uma sociedade escravista. Todo o trabalho estava concentrado na mão dos escravos, eles têm que trabalhar, eles têm que produzir, eles que são os responsáveis pela riqueza dos senhores. É uma sociedade religiosa. Então é bem fácil de entender a origem da característica que nós temos hoje no Brasil, que é uma sociedade católica. Também é uma sociedade patriarcal, significa dizer que o pai é que manda, o pai é que tem o poder. Os filhos, desde o nascimento, são educados para serem obedientes ao pai, e no caso das meninas ainda é pior, porque quando sai da tutela do pai, cai na tutela do marido. Então, o pai ou marido exerce um poder muito grande. Também é uma sociedade litorânea. Gente, olha só, já foi dito para vocês
que no litoral nordestino nós temos condições adequadas para a plantação da cana-de-açúcar. O solo massapê e o clima quente e úmido estão aqui. Então não se esqueçam, sempre que a gente falar sobre cana-de-açúcar nessa época, nós estamos falando sobre o litoral, especialmente o litoral nordestino. O outro tópico que nós temos é perguntar quem lucrou com a produção açucareira no Brasil. Em primeiro lugar, os senhores de engenho tiveram seu lucro. Investiram, produziram açúcar, então ganharam dinheiro. Não tanto quanto esperavam, não tanto quanto deviam, mas ganharam dinheiro com a produção açucareira. Os comerciantes portugueses, quem vem aqui, compra e revende lá na Europa, tem o seu lucro. A coroa portuguesa também. Ela cobra imposto dos sesmeiros, cobra imposto dos capitães donatários. Então, quem produz o açúcar paga imposto para a coroa portuguesa, que naturalmente vai lucrar com a sua colônia. Agora, a parte principal para nós, quem mais lucrou com a produção açucareira foram os holandeses. Vejam só essa imagem aqui, pessoal. Isso aqui é uma rapadura. O açúcar, naquela época, era chamado de açúcar mascavo, era um açúcar escuro, e esse açúcar mascavo saía daqui do Brasil em tabletes, parecido com essa rapadura. Esse açúcar mascavo, quando chegava em território português, não era muito valorizado. E como Portugal não conhecia a técnica do refino, para pegar o açúcar mascavo e transformar em açúcar cristal, aquele mesmo que a gente compra hoje em dia nos supermercados, então Portugal, não conhecendo a técnica do refino, vendia esse açúcar para os holandeses. Os holandeses refinavam o açúcar e uma informação muito importante. Só de refinar o açúcar já valoriza em 50%. Além de refinar, os holandeses ainda comercializavam esse açúcar pelo território europeu. Dessa forma, os holandeses foram aqueles que mais lucraram com a produção açucareira em solo brasileiro. Lembrando que existe mais uma fonte de lucro para o açúcar para esses holandeses. Qual foi? Os holandeses financiavam a produção açucareira, os holandeses emprestavam dinheiro para aqueles senhores que estivessem em dificuldade ou aqueles senhores que tinham a necessidade de aumentar a sua produção e dessa forma eles cobravam altíssimos lucros. Pessoal, é isso aí. Com esse tópico aqui, a gente iguala a matéria com o terceiro Axinite. Na próxima terça-feira, na nossa aula, nós vamos continuar a matéria falando sobre o sistema escravista aqui no Brasil. Até lá, um abraço, se cuidem